JG Produtora apresenta programa Na Cara do Gol. Oferecimento: iogurte Carolina, o melhor para a sua família. Ovos Ovo Bom, líder de vendas e qualidade. Márcio Frutas e Verduras, do campo para a sua mesa. Alemão, o rei da mussarela. Cerealista Trova, atacadista de cereais em geral. Caroninha G&G, transporte de alunos e viagens. JM Produções, seu LP agora em CD. Espetinho do Bocão, o melhor espetinho é aqui. Escola Quintalzinho, ensino com qualidade. Center Gráfica, a impressão que impressiona. Drogaria Bom Jesus, Casa Nova Materiais para Construção. Esse é o nosso Na Cara do Gol, papo com craque, recebendo a fera Isaac Oliveira, de Avaré para todo o Brasil. Seja bem-vindo, Isaac. A satisfação é toda nossa. Tudo bem, Isaac? Belezinha? Tudo ótimo. Isso aí, meu, olhando sempre para a câmera, tá entendendo? É isso que pede o nosso editor aqui, Danilo Oliveira, Gil de Paula, Juliano Carneiro, enfim. O Isaac Oliveira está hoje com a gente aqui para contar um pouco da sua história no futebol. Nesse primeiro bloco, inicialmente, com a presença aqui do papai Luizinho, tá certo? O Isaac vai contar para nós como foi a sua iniciação, as suas avaliações, tá certo? Porque no segundo bloco, aí o bicho vai pegar aqui. Primeiramente, Isaac, como você começou no futebol para chegar aonde você está hoje? Ou seja, nesse primeiro bloco, a sua iniciação e as avaliações. Por favor, Isaac. Eu comecei com 7 anos de idade na escolinha da Ferroviária em Avaré. E os treinos eram 3 por semana. Segunda-feira, quarta-feira e na sexta-feira. E sempre era minha mãe que me levava. Sempre me levava a todos os treinos. Depois ela começou a trabalhar e minha irmã começou a assumir. Tá certo, teve sempre a família junto ali. O Sempre papai Luizinho sempre por ali também, policiano, né? A gente sabe que o trabalho dele às vezes não permite ele estar a todo momento, mas sempre com o aval dele, cara, porque sempre tem o aval do pai. E depois dessa Ferroviária de Araraquara, você partiu para onde? Quem era o professor lá? Quem era o seu treinador lá no futebol? Quem te ensinou a tocar na bola? É claro que o Luizinho foi o primeiro professor, mas lá na Ferroviária, quem foi a fera que te conduziu? Eu aprendi muito com o professor Edgar, ele é bastante conhecido na região, Avaré, Itatinga. E quando eu comecei, ele notou alguma coisa ali. Diferente. Esse cara tem, né? Posição de origem, porque no segundo bloco a gente vai chegar dela, mas dá pra falar que já sempre foi ali na lateral esquerda, meio campo. Ah não, você goleiro, o Edgar falou, não, você é lateral, como é que foi essa história pra você chegar aí, essa posição? Ele viu aquele molequinho baixinho, não parava de correr. Porque normalmente o lateral esquerdo ele é de baixa estatura, né, Isaac? É mais ou menos por aí, né? Daí ele falou, vou te apresentar a lateral esquerda, vou te ensinar a jogar a lateral esquerda. Muito bom. E eu comecei a treinar. Daí fiz 8 anos de idade, fui para uma copinha, essas da região, assim. Claro. Eu sempre joguei com o pessoal mais velho, acima da minha idade. Daí eu estava jogando contra Itaporanga, eu acho. Daí teve um olheiro do São Paulo. São Paulo Futebol Clube, né? O meu tricolor do Morumbi. Eu tô falando, Danilo, São Paulo, mano. E aí, como é que é essa história então? Conta pra nós. Daí eles gostaram, entraram em contato. Daí me chamaram para fazer avaliação. Daí dos 9 anos eu fiquei até os 13 anos de idade. Quando você fala fazendo avaliações. Quando você fala em avaliação, quando você fala em São Paulo Futebol Clube, nós estamos falando aí do centro de treinamento de Cotia. Isso. Um dos maiores e melhores do Brasil. E como foi a sua experiência lá no São Paulo Futebol Clube? Tricampeão do mundo, viu, japonês? Se bem que a FIFA mudou tudo, mas vai dar para falar. E aí, como é que foi a sua experiência lá no São Paulo? O meu tricolor do Morumbi. Bom, a cada dia a gente aprende uma coisa, né? Claro. E nesses anos que eu estive lá, tive muita aprendizagem no futebol, aprendi muita coisa.
Tá certo, então tá aí o Isaac com a gente no nosso Na Cara do Gol, Papo com Craque. Primeiramente, nesse primeiro bloco, ele contando para nós como foi a sua iniciação, as suas avaliações. Teve mais avaliação depois do São Paulo? Se sinta à vontade nesse primeiro bloco, é só sobre isso, Isaac. Então, eu passei por alguns clubes fazendo avaliação. Passei pelo Desportivo Brasil, passei pelo Paraná Clube também. Passei até pelo Inter de Porto Alegre. Como é que foi a sua experiência no Inter de Porto Alegre? Quando você fala Inter de Porto Alegre, é a cidade de Avaré ou na gigante maravilhosa Porto Alegre? Porto Alegre. Porto Alegre mesmo, tá certo. E como é que foi lá a sua experiência? Bom, eles sempre vêm fazer avaliações na região, que tem o contato da escolinha. Certo. Daí eu fui pra lá, fiquei uma semana de avaliação e aprendi bastante coisa também. Quando você vai para um lugar, cada lugar tem uma coisa diferente para você aprender. E com o passar do tempo, com vários lugares que eu fui, eu aprendi muita coisa. Tá certo. Primeiro bloco então, o Isaac contando para nós como foi a sua iniciação no futebol, avaliações. O que mais, Isaac, nesse primeiro bloco, que já está no finalzinho, sobre a iniciação e suas avaliações, para a gente fechando aqui. Você quer deixar alguma coisa aí que você não falou ainda? Sinta à vontade. É só isso mesmo? Não tá certo, gente. A gente vai deixar aí o filé mignon para o segundo bloco. Primeiro bloco, o Isaac contou para nós como foi a sua iniciação no meio do futebol. Ele já cantou a pedra aqui, que foi o seu Edgar, que descobriu ele como lateral esquerdo. Sempre foi isso aí mesmo, Isaac? Lateral esquerdo na rua, ou chegou lá, como é que foi isso aí? Você vai de lateral esquerdo, pronto, acabou, você não debateu nada, né? Porque, na verdade, o professor que manda no treino, você não sou lateral esquerdo, sou centroavante, sou atacante, como é que é? A posição de origem é lateral esquerdo. Eu gosto de jogar na lateral. Tentei outras posições, mas prefiro a lateral esquerda. Tá certo, então. Primeiro bloco, Isaac Oliveira contando para nós como foi seu início no futebol. Segura aí, no segundo bloco tem mais. Isaac Oliveira no nosso Na Cara do Gol, Papo com Craque. JG Produtora apresenta programa Na Cara do Gol. Oferecimento: Iogurte Carolina, o melhor para a sua família. Ovos Ovo Bom, líder de vendas e qualidade. Márcio Frutas e Verduras, do campo para a sua mesa. Alemão, o rei da mussarela. Cerealista Trova, atacadista de cereais em geral. Carolinha G&G, transporte de alunos e viagens. JM Produções, seu LP agora em CD. Espetinho do Bocão, o melhor espetinho é aqui. Escola Quintalzinho, ensino com qualidade. Center Gráfica, a impressão que impressiona. Drogaria Bom Jesus, Casa Nova Materiais para Construção. Retornando com o nosso Na Cara do Gol, Papo com Craque, uma produção legal e sensacional de Gil de Paula, Juliano Carneiro, Danilo Oliveira, direto aqui do estúdio JG. Desde já nosso muito obrigado a todos que estão com a gente pelo YouTube e, é claro, também na nossa comunidade no Facebook, Na Cara do Gol. Hoje com o Isaac Oliveira, essa fera aqui do futebol. O Isaac, no primeiro bloco a gente comentou e falou sobre sua iniciação, avaliação, mas faltou gente ainda. Quem mais, Isaac? Por favor. Depois dos treinos com o professor Edgar, ele mudou para outra cidade, né? Muito bem. Daí era difícil ter treinamentos com ele. Daí eu comecei a treinar na Escolinha do Santos, de Avaré. Treinei por 2 anos lá. Depois fecharam a escolinha. E queria agradecer ao professor Wagner, o professor Fonseca, de Itaquarituba, o professor Adriano, de Avaré, que me ajudaram bastante também. Depois desse período na Escolinha do Santos, iniciei na Escolinha do Internacional. Que é a do Paulo. Que é a do Paulo. Ah, tá certo então. Muito bem. Junto com o professor Alex também. Professor Alex, professor Eduardo. Tá certo. E toda a comissão. Sempre ali na lateral esquerda. Tive bastante ajuda também do amigo da família, o Mauro, que trabalhava no Corpo de Bombeiros, né? Ele me ajudou bastante também. Questão de treinamentos, de viagem. Tá certo. E daí o senhor partiu para a cidade de Jaú. Como é que o senhor foi parar em Jaú? Mais precisamente no 15 de Jaú. Em 2015 o 15 ficou parado, né? Certo. Daí em 2016 eles iriam iniciar a nova temporada, né?
Daí, com a escolinha do Inter, a gente foi fazer um amistoso contra eles, para fazer avaliações, para pegar jogadores. Daí eu passei na avaliação, fui para lá e joguei uma temporada por lá. Muito bem, temporada esta que resultou no título da Série B do Campeonato Paulista. Qual categoria? Sub-20. Sub-20. O Danilo vai preparar um negócio legal aí, com imagens pelo YouTube, né, Danilo? E que resultou na conquista desse campeonato. Como é que foi a sua experiência, com medalha e tudo mais? Papai Luizinho, faz favor aqui, vai trazer a medalha pra gente. Tá aqui, ó, a medalha da conquista, né? Federação Paulista de Futebol 2016. Conta pra nós aí como foi ganhar essa medalha aqui, que eu vou ter a honra, o prazer e o privilégio de passar pra você aqui agora. Danilo, dá pra focar aí? Não sei se você consegue, vai lá. Mostra pra câmera ali, vou focar aqui. Aí, ó. Muito bem, trabalho de Danilo Oliveira, sensacional. Como é que foi essa conquista, Isaac? Um golaço e tudo, aquilo lá é o quê? Bicicleta, meia bicicleta, lambreta, chicote, aquilo lá? Voleio, né? Eu radiei aquele gol seu, não sei se contaram pra você, na minha live, ao vivo, no bate-papo esportivo, tá bom? Eu vi a culpa. Então, e como é que foi a sua experiência em estar presente com 15 Jaú nessa conquista que parou a cidade, e você, queira ou não queira, faz parte, né, da história do 15 Jaú hoje, da cidade de Jaú. Conta para nós como é que foi essa conquista e, é claro, também a participação de vocês, né, nesse Campeonato Paulista da Série B. Então, eu gostei bastante do clube, me familiarizei bastante. Certo. E a gente iniciou os treinamentos, fiz alguns treinamentos com o profissional, sempre era chamado para treinar com o profissional. Depois eles montaram um time sub-20, iniciamos o campeonato. Tivemos a melhor campanha da primeira fase e fomos indo bem até o fim do campeonato, chegamos na final e tive o privilégio de poder fazer um golaço. Gol do título, né? Ali faltou a pergunta, né, produção? Já estamos falando aqui, mas pô, no 15 Jaú você jogou do quê? Lateral esquerdo mesmo, meio esquerdo, como é que foi essa história? Lá no 15 Jaú. A maioria dos jogos eu joguei na lateral, né? Lateral. Isso. Mas durante alguns jogos, ou outros jogos eu iniciava na minha esquerda, entendeu? Inclusive na final eu joguei de meio. Tanto é que o gol seu, você estava lá na frente, pô, se o cara lateral esquerdo, pô, só se ele surgiu como de surpresa, mas então na final você jogou como? Meio esquerdo. Meio esquerdo. Rapaz. Qual o nome do treinador seu lá? Zé Carlos. Zé Carlos. Quem mais você queria agradecer lá em Jaú, que está nos vendo nesse momento, lá no 15? Toda a comissão, né? O pessoal foram ótimos para ajudar na minha carreira, o professor Baroni, o Zé Carlos, o Joãozinho, toda a comissão do 15. Muito bem. Bom, essa então foi sua conquista no 15 Jaú, Série B, final foi contra quem mesmo? Final Diadema. Foi contra Diadema, certo? Você fez um gol na final, isso aí, é claro, valoriza muito o atleta, como todo clube, né? Mas é aquela história, você fazer um gol na final valorize muito você. E ponto. Ali você estava finalizando o seu trabalho no 15 Jaú, porque logo depois me conta essa maravilhosa história que é Ponte Preta de Campinas. Vai lá, como é que surgiu o convite, quem te apresentou, nos dá o detalhe, por favor. Então, o Paulo de Avaré, né, um amigo meu da escola. Paulo do Inter, ó Paulo, qualquer gente tem que gravar uma aí, meu, vamos lá, vai. Ele trouxe o pessoal da comissão de lá. Da Ponte? Da Ponte, acompanharam alguns jogos. Quando a gente fala Ponte Preta é de Campinas mesmo, hein? De Rui Rei, Oscar, todas essas feras aí, viu? Carlos no gol, que tá no São Paulo agora, preparador de goleiro. Então, o pessoal da Ponte, eles acompanharam alguns jogos do Paulista, né? Até filmaram alguns jogos para avaliarem melhor. E surgiu essa oportunidade. Gostaram do seu trabalho? Bastante do trabalho. E entraram em contato com o 15, através do Paulo, que ajudou bastante. Daí agora eu fui para lá. Mas antes, peraí, você foi para lá, para Ponte Preta, para disputar um campeonato lá no sul do país, que é a Copa Santiago. Isso. Como é que foi a experiência lá no sul do país, nessa Copa Santiago? Copa Internacional de Futebol para Garotos. Então, do 15 você chegou, foi avaliado por eles e foi para Ponte para disputar essa Copa Santiago, é isso? Vamos lá.
Eu fiquei uma semana de treinamentos no centro de treinamentos de Campinas. Em Campinas, certo. Em Jaguariúna, na verdade. Muito bem. Jaguariúna. Aham. E depois partimos para Santiago. Correto. E foi uma experiência nova. Gostei bastante, clubes de alto nível. O primeiro jogo foi contra quem mesmo? São Paulo. Contra o meu tricolor do Morumbi. Jogão, hein, meu? O segundo contra o Inter. Certo. Só jogão, só tinha feras lá, né? Jogamos contra o Figueirense, Sport. Muito bem. Sempre na lateral esquerda. Sempre na lateral esquerda. Sempre por ali. Como é que você viu em matéria de organização? Você gostou? Como é que foi lá essa experiência nessa competição internacional? Então, o nível do campeonato é muito alto. Jogadores de qualidade. Muito bem, não? Excelência. Não, tranquilo, Isaac. Não, tranquilo. O Isaac com a gente aqui no nosso Na Cara do Gol, Papo com Craque, tá certo? E hoje, então, nós temos que dizer que você, voltando da Copa Santiago, como é que está a sua vida agora com a Ponte Preta de Campinas? Você é atleta? Não é? Olhando ali naquela câmera. Então, eu vou voltar para lá, Certo. vou fechar um contrato lá também. Muito bem, olha que maravilha. Fechar um contrato com a Ponte Preta. Então hoje você é atleta da Ponte Preta de Campinas. Tá certo, então. Pra gente fechar aqui o nosso Na Cara do Gol, Papo com Craque com Isaac Oliveira, se você quiser agradecer aí as pessoas que estiveram com você até aqui, né? Se sinta à vontade, por favor, pra gente fechar aqui o nosso Na Cara do Gol. Foi um prazer, viu, Isaac? Teve muitas pessoas que passaram pela minha vida, Claro. até hoje, que me ajudaram bastante. E para não esquecer de alguém, não citar todos os nomes, né? Queria agradecer a todos, que com certeza vão sempre estar no meu coração até o fim da minha carreira. Isaac, sucesso para você. Obrigado. Espero gravar mais vezes com você, tá certo? E pode ser na Ponte Preta, quem sabe um dia no meu São Paulo Futebol Clube, né? Lá na lateral esquerda. Vamos precisar do lateral esquerda, ó, São Paulo. Fica de olho no menino aí, tá em Campinas, Ponte Preta, terra de Maércio Ramos. Valeu, Isaac. Esse foi então mais um Na Cara do Gol, Papo com Craque, hoje com a fera Isaac Oliveira. Valeu!